Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública. Convido o vereador José Alfredo para realizar a chamada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendi Geraldo do Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Lázaro Valério Vieira. Presente. José Marcos de Paiva. Pediu para justificar a ausência dele. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Valdomiro Domingos Dias. Presente. Convido o extensionista agropecuário da Emater, o senhor Cleito Rezende da Silva, para realizar a apresentação do relatório anual das atividades desempenhadas pela Emater no ano de 2025. Senhor Cleito, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu acho que aqui todo mundo já me conhece, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Cleiton, eu estou extensionista da Emater aqui no município de Alto Doce. E hoje eu vim aqui apresentar o relatório anual de atividades que a gente realizou no ano de 2025. Gostaria primeiro de, sempre, pagando nossas apresentações, discriminar a missão da Emater, para que ela foi criada, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria de qualidade de vida da sociedade mineira. Então, é para isso que a gente foi criado, o objetivo do nosso trabalho é esse, e a visão, que eu gosto de falar que é para onde a gente quer ir, que é o que a gente quer ser, é ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Aqui eu vou apresentar um breve, um contexto geral aqui dos números de atendimentos da Emater no Estado. Gostaria de destacar o número de atendimentos e o número total de agricultores familiares atendidos no Estado. São mais de 3 milhões de atendimentos, com mais de 300 mil agricultores atendidos pelo menos uma vez no ano. O próximo slide, eu vou apresentar os dados de Alto Doce. A gente divide os nossos atendimentos em agendas, para ficar mais fácil de esclarecer o que a gente faz, qual que é o maior foco do nosso trabalho no município. E aqui tem sido na parte de bovinocultura de leite, como os próprios números dizem ali, foram mais de 141 produtores atendidos, com mais de 850 atendimentos. Na agenda de café, já teve mais café em Alto Doce, mas a gente ainda atendeu 3 clientes, com pelo menos 4 atendimentos no ano passado. Culturas, que envolvem o milho silagem, que é o grande forte hoje, milho grão, feijão de primeira safra, segunda safra. Foram 58 clientes atendidos, com 147 atendimentos. Até hortaliças e frutas também tem crescido bem no município. Foram 48 clientes atendidos, com 187 atendimentos prestados. Até criações, que seria piscicultura, avicultura de corte, avicultura de postura. Foram 21 produtores atendidos, com 82 atendimentos prestados. Até comercialização e gestão, que é uma agenda importante, principalmente. Com o trabalho que a gente tem realizado com o pessoal das associações comercializando por PENAR e PRA. Foram 77 clientes atendidos, com 321 atendimentos. Na agenda de segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, foram 62 clientes atendidos, com 182 atendimentos. Agroecologia, 27 produtores atendidos, com 63 atendimentos. Inclusão produtiva, que é o acesso a crédito rural através do PRONAF, PRONAMP, o acesso à Caixa, que dá direito a todas essas políticas públicas. Foram 188 clientes atendidos, com 498 atendimentos. Tá? E aí, tiveram clientes que foram, produtores que foram atendidos em mais de uma agenda, tá? E desses produtores, 246
foram atendidos pelo menos uma vez pela Emater, que eles são agricultores familiares, e desses outros 61, né, que são produtores que não são, a gente não enquadra eles como familiar, e público urbano foram 61 que foram atendidos pela Emater. Aqui eu não coloquei o gráfico, mas tem a tabela aqui, com os recursos que foram viabilizados para o município através da Emater, de forma direta ou indireta. De crédito rural, foram feitos projetos no ano passado aqui no valor de R$ 819.900. Essa parte de fomentos aqui foi uma emenda que foi disponibilizada para o município através da Emater e a doação de um Fiat Uno que era da própria da Emater aqui para a Secretaria de Agricultura também no ano de 2025 ainda, tá? Totalizando aí R$ 27.859,76. ICMS solidário, né, da Lei Robin Hood, da parte que da agricultura. Todos os meses a gente faz o lançamento do safra agrícola e a cada 3 meses a gente faz o lançamento do safra pecuária. A gente faz um levantamento no município de tudo que é produzido aqui, estimativa de produção, estimativa de área, e com base nisso, né, e em outros fatores aí também, que é destinado esse recurso para o município através do ICMS. Tá? Essa parte do PENAI eu tentei cortar da apresentação, mas parece que não saiu. Tá? Então totalizou aí R$ 1.999.467,38. Aí, como eu falei da questão do safra, em todos os meses a gente faz o levantamento, e aqui tem um resumo das principais culturas que a gente tem no município. Hoje, alface, a gente produz 2 toneladas por ano, com 28 agricultores produzindo. Beterraba, aproximadamente 2,4 toneladas, com 30 produtores produzindo. Bovinocultura de corte, 660 toneladas de carne, com aproximadamente mais de 700 produtores ali. Bovinocultura de leite, 17.500, no caso isso aqui daria aproximadamente 17 milhões de litros de leite por ano, com aproximadamente 750 agricultores familiares, 75 não familiares. Cana-de-açúcar forrageira, aproximadamente 10.800 toneladas. Cana-de-açúcar para a indústria, 57.600 toneladas. Cebolinha aí, aproximadamente 200 quilos, 0,2 toneladas. Cenoura, 600 quilos, tá? Esses produtos de hortifruti aqui, principalmente o pessoal da associação que comercializa, tá? Como eu falei, através de PNA e UPA. Eucalipto, 31.040 estéreis. Feijão de primeira safra, aproximadamente 70 toneladas. Feijão de segunda safra, no ano passado a gente teve, não vou falar recorde de produção, mas a produção no ano passado foi muito boa de feijão de segunda safra, a gente teve aproximadamente 900 toneladas. Milho verão, produção de milho grão, consegui, a gente lá vai deixando de produzir, né? Mas aqui a gente tinha ainda que a gente colheu em média 4.000 toneladas. Milho silagem, que é a maior parte do milho que a gente tem produzido aqui hoje. Safrinha, 6.600 toneladas. Milho silagem de verão, 40.000 toneladas. E salsa, 150 quilos aproximadamente. Outra coisa que não veio aqui para esse gráfico, por causa da questão de importância, mas que eu tenho visto que tem crescido aqui, é a produção de tomate grape e pimentão. A gente tem aí uns 3 ou 4 produtores aí também que estão com a produção considerável também no município. Aqui é produtos de agroindústria, tá? Café torrado moído aí, aproximadamente 4.800 quilos por ano. Da cana-de-açúcar aqui está em quilos ali, mas o grande produto da cana-de-açúcar nosso que é a cachaça, aproximadamente 602 mil. Derivados do leite, 16 mil, produzidos no município. Mel, aproximadamente 3 mil quilos, mel e própolis. E milho, que no caso ali seria o fubá, 500 quilos aproximadamente. E ovos, aproximadamente 131.500 dúzias por ano. E assim, a gente fala de números, né? Eu fiz alguns registros de algumas das assistências que a gente presta.
né? A primeira ali em cima ali foi uma assistência na produção de silagem de capim-capiaçu, né? A outra ali lá no Evaristo na produção de batata, a outra ali na estufa de pimentão, ali lá com o seu Zenadinho na produção de hortaliças também. Aqui é um registro na palestra que a gente fez no ano passado sobre estratégias na pecuária de leite, tá? Junto com essa palestra a gente apresentou o pessoal do Sebrae, do programa Sebrae Tech, que o Sebrae ele cobre 70% do custo no projeto para fazer a transferência de embriões, tá? E deixa eu só pegar uma colinha aqui, que nesse programa a gente conseguiu fazer 2 turmas no ano passado. Só pegar os números aqui. Em junho do ano passado a gente fez uma turma para contratações desses embriões junto com o Sebrae, e aí foram 93 embriões contratados para 11 produtores. Em agosto a gente fez outra turma com 23 produtores e 165 embriões implantados também, tá? E esse ano a gente está novamente, inclusive o pessoal da empresa contratada pelo Sebrae está até no município essa semana fazendo confirmação de prenhez e implantando embrião que não foi implantado ainda na primeira vez que eles vieram em maio. O registro da compra conjunta de mudas de hortaliças a gente fez para a associação. A gente deve ter feito em torno de 5 ou 6 compras dessa ao longo do ano. A outra foto ali é uma reunião para a gente tratar sobre PENAI, tá? Ali é mais na parte de planejamento, de coisas que precisariam ser adequadas para a gente estar comercializando pelo PENAI. Aqui mais uma foto de uma assistência técnica na produção de repolho. Uma outra ali foi uma assistência coletiva para a produção de cebola. Uma compra conjunta de mudas frutíferas também foi feita no final do ano passado. A outra foto ali a gente estava acompanhando o Lucas na coleta dos exames para o torneio leiteiro. Infelizmente no torneio leiteiro ano passado eu não pude participar da exposição, que estava de licença. E aqui fotos das reuniões comunitárias que a gente fez para a reativação do CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tá? Aqui teve mais comunidades que a gente fez essas reuniões, mas para não encher com muita foto aqui das reuniões, registrei aqui que a gente fez no Valverde, no Amorins, em Abreus e em Missionários. E aqui a gente fez não foi uma palestra, foi mais um encontro junto com o pessoal do Cicobi no ano passado, para tratar sobre indicação geográfica da cachaça de Abreus. E aí nesse encontro que a gente teve, né, a Beth, ela é coordenadora regional nossa da matéria aqui, ela aproveitou para apresentar a plataforma Educampo, que é uma plataforma de e-commerce que a matéria administra. Aqui é uma ação que a gente fez durante a Feira de Ciências da Escola São José no ano passado também, em comemoração ao Dia da Árvore. A Emater, ela tem comentado muito, né, a questão do queijo de Minas artesanal. E a Emater de São João del Rei, né, nosso regional aqui, a gente organiza o concurso regional do queijo de Minas artesanal do Campo das Vertentes. E aí daqui a gente levou o queijo do Paulo para poder participar lá do concurso. E aí ele recebeu um prêmio de queijo de destaque no concurso regional, né, o que deu direito a ele de participar do concurso estadual de QMA. Né? Na outra foto ali, uma assistência técnica que a gente fez na produção de calda citocalça, que é uma calda inseticida, né, de fins agroecológicos. E aqui, o ADER ele acabou de regularizar o alambique dele no ano passado, e na última visita que o Sérgio do Mapa fez lá, a gente acompanhou com ele, tirou algumas dúvidas a respeito de regularização de cachaça. Né? O Darcy que gosta muito dele, né, Darcy? Basicamente é isso, gente. Então, eu acho que não vai ter nenhum registro mais para frente aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Vocês têm um registro aí dos dados que foram apresentados no relatório.
Isso. Essa plataforma do e-commerce, como é que ela funciona como? Da Emater? O produtor que tiver interesse, ele procura a gente vai fazer o cadastro dele lá. E aí todos os produtos que são vendidos lá, eles têm que estar regularizados. Né? Se for produto de origem animal, ele tem que ter cadastro no SIM, no IMA ou na UCIF, né? E aí lá no e-commerce, nesse caso, a gente limita pela certificação que ele tem. Ou se for vegetal, tem que ter a Anvisa, né? E nesse cadastro lá, a Emater ela cobra 10% sobre o valor das vendas para quem é agricultor familiar e 15% para quem não é no primeiro ano. E aí, por exemplo, você vai fazer o cadastro lá, vamos supor da cachaça. Você vai vender na cachaça a R$20. Você vai cadastrar lá R$20 e o valor que vai aparecer no e-commerce já é adicionado do percentual mais o frete, tá? Só que assim, não é uma coisa muito fácil de fazer, que o produtor ele tem que estar registrado, né? E aí, se ele ainda não tem, ele tem que procurar uma empresa de logística ou correios para poder estar disponibilizando esse transporte depois. A gente tem umas fotos mais específicas que tem que fazer de cada produto, que tem que colocar lá na plataforma. A venda é feita direto pela Emater, então? Ela é feita direto na plataforma. Isso. Então, quem queira comprar iniciativa privada, ele vai lá, faz a consulta do produto, acha a cachaça, por exemplo, lá do Dácio, o produto e vai comprar por ela. Justamente, funciona igual o Mercado Livre, Amazon, igual qualquer outro e-commerce. O leite tem? No caso, os derivados do leite, né? Isso. Doce de leite, queijo, aí que eu falei, todos têm que estar devidamente registrados. O leite é uma briga de faca, mano. Põe briga nisso. Mas também peso grande, né? Se ouviram ali, 17 milhões é a produção anual de Mensal, leite. quantos de leite alto doce? Cara, nessa conta aqui dá em média, mais ou menos, no caso diária, dá mais ou menos 40 e poucos mil litros diário. Tá? Só que eu tenho que fazer um outro levantamento que vou tentar pegar esse contato com os laticínios que compram aqui. Eu estou achando que essa média está girando em torno de 80 mil litros dia. Outro dia Assim, pelo que a gente ouve do pessoal que vende, das empresas que estão comprando aqui, uma leva 15 mil litros dia, a outra leva 30, 20. Então eu acho que está girando, está mais alto essa questão. Passa a palavra, vereador Dácio, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Tem mais vereador, pessoal da Câmara. O Cleide quer te contar duas coisas. Aquele grupo lá que tem lá, eu participo dele, o ano passado comprou aquela muda de laranja lá. Já foi? Muda de café, através do IMA, você consegue comprar também? Mais em conta, alguma coisa assim? Então, a gente consegue também. Eu tenho contato de fornecedor que fornece muda de café também. Tá? Questão de preço é meio complicado, porque muda de café geralmente ela é negociada no preço da saca de café. Então não tem como dar preço com muita antecedência, mas consegue sim. E outra coisa que eu quero te perguntar, e o adubo, não consegue comprar através da Emater junto com o Pronaf, não? Então, pode ser feito, só que assim, uma coisa que eu trago de experiência do outro município que eu trabalhei, essa compra de conjunto de adubo, ela é mais trabalhosa porque geralmente são valores mais altos. E aí todo mundo que for aderir tem que honrar com o seu compromisso. Na verdade o pagamento teria que ser à vista. Então, aí eu vou relatar um caso que aconteceu com a gente lá. Foi fechada, né, uma compra conjunta lá, e a empresa que vendeu, ela emite a nota individual, a inscrição individual de quem está comprando. E aí foi feito o levantamento, todo mundo deu ok, fez a compra, aí uns 30 dias depois foi fechar o pedido mesmo para enviar a carga. Uma das pessoas que tinha dado o nome deu para trás. E aí o nosso colega lá, o Bruno, que estava por conta, ele ficou com uma nota lá de mais de R$7.000 de adubo, que já estava vendida e que você não tem como pegar nem pagar. Por sorte, naquela ocasião, o pessoal que já estava comprando dividiu esse restante desse adubo que estava faltando, mas dá para fazer assim. Eu tenho alguns contatos com o pessoal que fornece adubo Eu até também. conversei com o Bruno outro dia, Bruno do Pronaf, que a gente, que no dia a dia, paga um absurdo. E se conseguisse fechar
uma compra grande, mas é igual eu estou te falando, tem que ser pagamento nem à vista, adiantado. Né? Só uma correção, vereador. Não é mais Pronaf, agora é a Secretaria de Agricultura. Pronaf já foi extinto. Né? Não existe mais o Pronaf, não é só aqui. É Brasil inteiro, o Pronaf foi extinto. Ô Cleide, só para complementar aqui, entendeu? O queijo artesanal do Paulo Rezende, né? Ele é um queijo que já está sendo reconhecido em vários lugares aqui de Minas. Sim, o QMA hoje ele é reconhecido como patrimônio imaterial, tá? Tanto pelo Unesco quanto pelos órgãos do Estado também. Eu tive algumas informações que ele já está fazendo sucesso por aí. Isso é bom para o município, né? Sim, sim. Mais algum vereador? Quando você vai incentivar as pessoas a plantar, você faz uma análise das terras, as pessoas cobram alguma coisa para fazer esse análise? Então, análise de solo, para fazer a amostragem de recomendação, não cobra nada. A gente tem um valor que o laboratório cobra para fazer essas análises. Né? A gente tem mandado para o laboratório do IFET, em Barbacena. Análise de rotina tem custado em torno de R$25. Aí o pagamento é feito direto para o laboratório. Né? Foi 25 eu paguei uma passada. Isso. 25 análise de rotina, e aí tem uma análise completa lá que eu acho que é 76. Mas você tem como destrinchar também, mas aí de cabeça eu não lembro os valores não. E você acha que todo ano aumenta a demanda, que está mantendo, está aumentando tudo? Assim, eu não Das plantação, desses negócios todos, você fala demanda de análise. Que as pessoas têm que fazer uma análise para plantar, né? Sim, sim. Eu ainda não tenho 2 anos que eu estou aqui, mas está na média mais ou menos igual. Tá? Esse ano a gente ainda está entrando num período agora que vai aparecer mais demanda dessa análise de solo, mas eu acredito que deve girar na faixa de umas 50, 60 por ano. E você da assistência quilômetro do mexerica, do abacate, eles te chamaram alguma vez? O do mexerica não conheço ele ainda. E o Geraldo, que é o que produz abacate, eu já fiz bico para ele comercializar no Ceasa logo uma vez, ou 2, se eu não me engano. A gente incentivar isso, ele se aumentava nos plantios aqui, né? Pois é. Assim, é difícil falar para os outros conseguir investir num negócio que você não está botando dinheiro, né? Sim. Mas a gente corre atrás de algumas coisas, de mostrar que é viável, de mostrar exemplos de não vamos falar muito longe não, Barbacena tem muita gente bem ali na parte de hortifruti ali. Carandaí também tem muita gente. Carandaí. É só isso. Mais algum vereador? Presidente, Sim. ele só comentou uma coisa que chamou atenção ali, me parece R$27 mil de emenda parlamentar? No caso é fomento. Tá? Aí, no caso, ali, uma parte do valor é referente ao carro que foi cedido para o município. Tá? Eu não sei o valor da nota dele exato, não, mas é cerca de 18 mil, se não me engano, do carro. E o restante é de uma emenda parlamentar que veio através da Emater. Tá? Foi até a indicação do... Como que chama o deputado ali que fez a doação da distribuidora de calcários? Samuel Viana. O deputado Samuel Viana que fez a doação para cá. E a Emater, ela intermedia essa... Foi pedido meu na época, federal. Aí, no caso, a Emater, ela faz a licitação, faz a compra e entrega do que está sendo doado. Você tem ciência assim, da possibilidade de emendas municipais destinadas para a Emater, via convênio? Para a Emater, eu não tenho certeza nem por nenhum caso, mas pode ser feito para as associações, tá? Inclusive já tem algumas formas de fomento para as associações aqui do município. Pelas atividades de fomento local, por exemplo, se a Câmara possa fazer, por exemplo, emendas destinadas para a Emater local, com atuação local restrita, atuação aqui, de repente seja de interesse público dos vereadores também. Se alguém quiser conversar depois, eu tenho alguns projetos em mente para incentivo, principalmente de jovens, tá? Se alguém quiser conversar depois, a gente tiver a possibilidade de fazer, eu estou aberto a conversas aí, a gente vê as possibilidades do que a gente consegue fazer. Isso é interessante. Muito obrigado, Cleito. Uma boa tarde a todos. Declaro encerrada a audiência pública e em seguida teremos início da sessão plenária. Ok, obrigado. Quero parabenizar o Cleito. Quero te parabenizar aí pelo trabalho seu. Parabéns, tá?
Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da audiência pública das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2026 da Prefeitura Municipal. Ata da audiência pública das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2026 da Prefeitura Municipal. Ao 21 de maio de 2026, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a audiência pública, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declara aberta a audiência pública. Em seguida, em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário José Alfredo da Silva procedesse à chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Ascendino Geraldo do Nascimento, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Dácio Valério Vieira, Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior e Adriano de Oliveira. Justificada a ausência dos vereadores Valdomiro Domingos Dias e José Marcos de Paiva. Após a chamada nominal, deu-se início à audiência pública. O presidente convidou o contador do Poder Executivo, senhor Francisco Marcelo Damasceno Júnior, para realizar a apresentação. Em seguida, o contador do Poder Executivo fez uso da palavra, iniciando a apresentação da audiência pública das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2026 da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce. Após a apresentação, o contador do Poder Executivo agradeceu a oportunidade de expor os dados e informações fiscais aos presentes. Em seguida, foi facultada a palavra aos vereadores para eventuais questionamentos e esclarecimentos. Contudo, nenhum parlamentar apresentou dúvidas ou perguntas acerca da matéria apresentada. Após, o presidente agradeceu a presença do contador do Poder Executivo e a apresentação realizada, destacando a importância da transparência e da prestação de contas à população, dando prosseguimento aos trabalhos da sessão. Algum vereador quer comentar sobre a ata? Submeta a ata à votação do plenário. Valdomiro Domingos. Por favor. José Alfredo. Por favor. Dácio Valério. Por favor. José de Paiva. Por favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magnus Ferreira. Por favor. Adriano de Oliveira. Por favor. Então fica aprovada a ata da audiência pública. Segundo expediente. Leitura e votação da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais, legislatura 2025-2028. Aos 21 de maio de 2026, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 11ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária. Em seguida, em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário José Alfredo da Silva procedesse à chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Ascendino Geraldo do Nascimento, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Dácio Valério Vieira, Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior e Adriano de Oliveira, justificada a ausência dos vereadores Valdomiro Domingos Dias e José Marcos de Paiva. Após a chamada nominal, deu-se início à sessão ordinária, iniciando a pauta com o primeiro expediente. Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da 10ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Segundo expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 15, de 14 de maio de 2026, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Primeira ordem do dia.
Leitura e votação do projeto de lei número 9, de 31 de março de 2026, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a oficialização do sítio eletrônico do município de Alto Rio Doce como imprensa oficial de divulgação e publicação de atos administrativos, concomitante aos meios previstos na Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Após o assessor jurídico fez uso da palavra, realizando a explanação do projeto de lei, esclarecendo sua tramitação, análise e deliberação no âmbito desta Casa Legislativa, destacando ainda que nenhum vereador apresentou emendas ao projeto até o presente momento. Após, o presidente Ari Santana de Carvalho submeteu o projeto de lei número 9 de 2026, de autoria do Poder Executivo, à votação pelo plenário, sendo aprovado pelos vereadores Ascendino Geraldo do Nascimento, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva e Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Os vereadores Darcio Valério Vieira e Adriano de Oliveira votaram contrários ao projeto, ficando o projeto de lei aprovado por 4 votos favoráveis e 2 votos contrários. Logo, o presidente Ari Santana de Carvalho fez o uso da palavra para homenagear o ex-vereador Osmar Lino da Silva pelos relevantes serviços prestados ao município durante seu mandato, de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, reconhecendo sua dedicação e contribuição em prol da população alto-rio-docense. Em sequência, o presidente Ari Santana de Carvalho apresentou indicação oral solicitando ao Poder Executivo que seja realizado o asfaltamento da Avenida Luiz Gomes de Abreu, destacando que a execução da obra será viabilizada por meio de recursos provenientes de emendas impositivas conquistadas para esta finalidade. Na oportunidade, solicitou ainda que os bloquetes retirados da avenida sejam reaproveitados e destinados ao calçamento de morros e trechos de difícil acesso nas zonas rurais do município, visando proporcionar melhores condições de tráfego e mobilidade aos moradores das comunidades rurais de Alto Rio Doce. Após, o vereador Darcio Valério Vieira fez uso da palavra, apresentando também indicação oral, solicitando o patrulhamento do Morro do Senhor João, bem como da Estrada dos Valerianos, localizadas na localidade de Arco Verde, no município de Alto Rio Doce, visando melhorar as condições de tráfego e garantir maior segurança e acessibilidade aos moradores e usuários das referidas vias rurais. Registra-se que todas as informações discutidas estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão ordinária e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. Algum vereador que comentar sobre a ata? Não. Submeter a ata à votação do plenário. Valdomiro Domingos. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. Marcos Ferreira. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Já fica aprovado a ata da reunião anterior. Terceiro expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 16, 19 de maio de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 16, de 19 de maio de 2026, que propõe ratificar contrato de consórcio público, aprova o Estatuto Social do Consórcio Interfederativo de Minas Gerais, Seminas, e da Associação dos Municípios Integrados de Minas Gerais, AMIC. Autoriza o ingresso do município de Alto Rio Doce e da outras províncias. Então, a proposta, ela conta com com seus 23 artigos. Em suma, está trazendo de novo a previsão, a proposta legislativa para que os senhores analisem a deliberação sobre a integração do município de Alto Rio Doce a um novo consórcio público. Esse consórcio, ele tem diversas atividades, o estatuto social dele encontra-se disponível nos autos do processo, estatuto social não, estatuto que foi aprovado na emenda da Assembleia
dos municípios consorciados, as atividades fins, né, voltadas a interesse público comum, desenvolvimento de políticas públicas comuns, são por lei deliberados. Nós temos audiência pública, presidente, no dia 11 agora, para tratar, eu vou fazer uma explanação sobre esse consórcio, para que os senhores tenham melhores condições de deliberar. A exemplo do que aconteceu na legislatura passada a respeito do CASIP. Depois de aprovado, os senhores vêm reportando situações, os senhores precisam ter consciência do que os senhores estão aprovando, porque tem suas repercussões financeiras, tem a sua adesão, a responsabilização do município sobre aquilo que o consórcio estará fazendo em nome do município de Alto Rio Doce a partir do protocolo de intenções e a ratificação da adesão pelos senhores. O vereador vai fazer outra palavra. Quarto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 17, de 20 de maio de 2026, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 918, que denomina quadra municipal localizada no Parque de Exposições Ulisses de Araújo Couto, no município de Alto Rio Doce. O artigo 1º propõe a seguinte redação. O artigo 1º da Lei 918, de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica denominada Centro Poliesportivo Professor Zico Lourenço, a quadra municipal localizada no Parque de Exposições Ulisses de Araújo Couto, no município de Alto Rio Doce. Assina, proponente prefeito municipal Vitor de Paula Lopes. Esse projeto tem um pedido de urgência. Então, vou submeter o pedido de urgência de votação e depois, se algum vereador quiser fazer, usa a palavra. Vamos votar o pedido de urgência. Rodomiro Domingos. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o pedido de urgência do projeto de lei número 17 de 20 de maio de 2026. Algum vereador quer fazer algum comentário sobre o projeto? Marlon, Dá, fica à vontade. o que vai acontecer? Está mudando aqui o quê? Somente a designação, Dácio. A lei 918 de 2023 denominou como quadra, né? Acho que quadra poliesportiva, quadra municipal, isso mesmo, a nomenclatura que está prevista na lei está assim, quadra municipal. E a proposta está colocando como centro poliesportivo. Então não está mudando o nome, está mudando apenas a tipologia lá do logradouro da titularidade do município. Entendi. Obrigado. Obrigado, doutor. Primeira ordem do dia. Leitura e votação em primeiro turno do projeto de emenda à lei orgânica, número 1, de 22 de abril de 2026, de autoria do Poder Legislativo. Proposta de emenda à lei orgânica número 1, de 22 de abril de 2026, que modifica o artigo 38 da lei orgânica do município de Alto Rio Doce. A redação do artigo 38 da lei orgânica municipal passa a viger com a seguinte redação. Artigo 38, o mandato da mesa diretora da Câmara é de 2 anos. Parágrafo único. É permitida uma única reeleição para os membros da mesa diretora, independentemente de consecutividade de mandatos e da legislatura. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Proponentes, vereadores Darcio Valério Vieira, Ascendino Geraldo Nascimento, Rodomiro Domingos Dias. Algum vereador quer comentar sobre a lei? Não. Então, submeto o projeto de votação. Em primeiro turno. Valdomiro Domingos. A favor. José Alfredo. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Senhor presidente, em primeiro turno do projeto de emenda à lei orgânica, qual o seu voto? Meu voto é a favor. Então, em primeiro turno, fica aprovado o projeto de emenda à lei orgânica número 1, de 22 de abril de 2026. Segunda ordem do dia. Leitura e votação do recurso administrativo contra o arquivamento do veto ao autógrafo de lei número 14 de 2026.
Presidente, pela ordem aqui, eu vou fazer, o senhor me autoriza fazer uma explicação sobre esse recurso, é matéria processual legislativa. Fica à vontade. Então a gente vai ficar aqui lendo e acaba ficando, se perdendo aqui nas leituras. Então, senhores, o projeto de lei que está em questão aqui é a concessão do uso de bem público com encargos visando a instalação de atividades industriais, comerciais ou de serviços do município. A gente está se referindo àquela estrutura do município. Hoje, ela é ocupada por uma empresa privada na área de confecção de roupas e vestuário íntimo, né? E o prazo dessa concessão ele estaria por vencer, e esse projeto de lei retomou para a deliberação da Câmara para que os senhores autorizassem a exploração privada daquele bem público. No curso de tramitação desse projeto de lei, foram apresentadas algumas emendas nesse projeto, mudando algumas terminologias, abrindo uma possibilidade de outras empresas explorarem a área que não somente a que ocupa hoje, visando, no entender do vereador e de quem acompanhou o processamento legislativo, abrir condições melhores para que a exploração privada daquele bem oferecesse maiores condições para o município, sobretudo a título de empregabilidade. O projeto, com as suas emendas, ele retomou, através de veto, as emendas que foram apresentadas. A fundamentação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi muito clara e seguindo a orientação jurídica no sentido de que emenda a projeto de lei não é objeto de veto. A gente vem reiteradamente explicando isso aqui e reiteradamente vem sendo apresentadas as emendas, os vetos, as emendas, quando na verdade o veto é apresentado, veto parcial, por força da disposição da lei orgânica, ele é feito sobre artigo na íntegra, né? Do artigo, do inciso, da linha que venha a ser impugnada no entender do representante do chefe do executivo através do poder de veto. Considerando essas questões técnicas, jurídicas a ensejarem a inconstitucionalidade da proposta, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberou por sua maioria pelo arquivamento do veto. E por força de regimento, todo ato de arquivamento ele abre a possibilidade do recurso legislativo. É o que veio a ser apresentado e o que está sendo deliberado aqui pelos senhores. Então, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ela deliberou por conhecer do recurso, a fim de que pudesse garantir o seu processamento em plenário, para que os senhores deliberem a favor ou contrário ao recurso que está sendo apresentado, sobre a deliberação da comissão que arquivou esse veto em face dos vícios que foram apresentados. Tá certo? A comissão, o recurso, ele em si, ele trata das questões de mérito que foram apresentadas no veto, as questões afetas à atuação através de emendas, entendendo que há um desvio, há uma condição prejudicial a interesse público, há questões jurídicas que foram postas, o recurso encontra-se na íntegra, melhor fosse que o proponente viesse a apresentar esse recurso. No entender da Procuradoria, foram abertas algumas recomendações sobre esse recurso, incluindo a regularização da representatividade. Quem apresenta esse recurso é o escritório de advocacia contratado pela Prefeitura e não o proponente. Então, há requisitos de prosseguibilidade dessa apresentação desse recurso, que, no meu entender, prejudica a análise desse recurso. Tá certo? Abordagem, com todo respeito à advocacia contratada, há uma atuação subsidiária à atuação da advocacia pública instituída no município através de emenda à lei orgânica. E no bojo de análise do que foi apresentado, não se abordou a questão que justificou o arquivamento, que foi as emendas. Então, em momento nenhum, no meu entender, houve uma abordagem em sede de recurso sobre a condição do processamento, que foi a questão do veto sobre as emendas apresentadas como ato processual e não como texto de lei. Isso não foi abordado no recurso, reiterando apenas aquelas questões que foram postas no veto. Manuel. Porque o executivo não pode vetar emenda, certo? Vetos parciais. Então, e o que a gente arquivou
Foi por isso. Por isso. E não, O recurso. o recurso não vem explicando isso. Não, o recurso está abordando a questão da legitimidade da proposta, que houve um abuso das emendas, aquelas questões que já foram trazidas no veto, mas não abordou a questão processual, que é o ponto-chave, em que houve a manifestação da Procuradoria no sentido de que o veto é prejudicado a partir do momento que ele inclina-se a rebater emenda. Pensar nisso, Gato, a proposta, a gente vem reiteradamente explicando isso. Lei, quem aprova lei por previsão constitucional é o legislativo, são os 9 vereadores. Né? Aquele artigo de lei que foi objeto de emenda, ele não volta na sua forma original, porque a forma original ela não foi apreciada pelos 9 vereadores. Então, por isso que não cabe veto sobre emenda. Porque se aquele projeto, se aquele artigo foi modificado na sua emenda, o que vocês deliberaram foi uma emenda e não o artigo de lei. Então, no meu entender aqui, o que ela está botando aqui está valendo muito pouco, então. Eu chamo a atenção dos senhores sobre essa questão. Porque se não pode, o prefeito não pode, o executivo, a pessoa do prefeito não pode vetar uma emenda do vereador, está vetando, dá a entender que o voto nosso aqui não está valendo pouco. A gente entra numa questão técnica, né? Eu colocaria, Dácio, numa acepção jurídica, na questão de se vetar um autógrafo. O autógrafo de lei ele traz os seus artigos à maneira final, como foi aprovada pelo plenário. O veto parcial ele tem que abordar o artigo na sua íntegra, o inciso ou a linha. Ou ele veta tudo. Então o certo seria, se não concorda com as emendas, veta tudo e propõe um projeto novo. Como foi feito com a questão dos subsídios aí que vocês vão analisar daqui a pouco. Mais algum vereador? Submeto o recurso de votação no plenário. Valdomiro Domingos. Eu sou a favor do veto. Recurso, né? Com recurso. José Alfredo. Sou a favor. Dácio Valério. Sou contra o presidente. José de Paiva. Sou a favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Ascendido Geraldo. Por favor. Adriano de Oliveira. Eu sou contra. Então o recurso fica aprovado por 5 votos a favor e 2 votos contrários. Terceira ordem do dia. Leitura e votação do veto integral das emendas supressiva número 1 e aditiva número 1, aprovadas ao projeto de lei número 8/2026, que autoriza o município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, a firmar termo de colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Paz de Alto Rio Doce, mediante subvenção pública. Então, veto as emendas supressivas, número 1, 2026, e aditivo número 1, 2026, com manutenção do texto original do projeto de lei número 8, 2026. Então, Dácio, mais uma vez, mais outro veto sobre as emendas, pedindo para destituir as emendas, voltando o texto na sua originalidade. O que nós estamos diante aqui, senhores? Estou letando, porque nós estamos incorrendo em várias inconstitucionalidades. A lei vai ser sancionada, possivelmente vão vir as representações, nós vamos ter mais situações de representações, atuações de controle de constitucionalidade, daquelas leis que não têm o condão de legislar ou atuar no interesse público local, né? Ao modo como dispõe o artigo 30 da Constituição. Então, mais uma vez, o projeto, a oposição de veto integral às emendas número 1, e a supressiva número 1 e aditiva número 1, referente àquele projeto da PAI, que retirou, né, suprimiu a condição de repasses que seriam do exercício subsequente a partir do 12º mês. Né? Então, o projeto original, como os senhores vão lembrar, pedia autorização dos senhores para pagamento de 200 mil e alguma coisa, e no segundo, a partir do 13º mês, mais 12 meses, na ordem de 78 mil, até 78 mil reais alguma coisa. Então, a emenda dispõe que, para que a PAI não ficasse prejudicada, que todo o exercício fosse feito a solicitação, até que os senhores apreciassem a legitimidade da atuação da PAI pelo cumprimento efetivo do plano de trabalho. Ou seja,
a emenda tentou trazer para o Legislativo controle efetivo do uso de recursos que o senhor estão autorizando aí para fins subvencionados. Tá bom? Então, o veto, mais uma vez, aborda as emendas, orientação jurídica foi pelo senhor Ivan. O vereador quer comentar? É. Vontade. Só lembrando aí os ouvintes aí, depois sai na rede social o que aconteceu lá na PAI, agora recente aí, inclusive essa emenda aí é minha, né, mano? Pedindo que todo ano, de ano em ano, que manda para o orçamento que vai ser liberado para a PAI, que foi vetado aí. Porque depois da hora que o executivo manda para a Câmara para fiscalizar, você vai fiscalizar o quê? Você não sabe nem quem estava mandando. Entendeu? É simples que a gente queria aqui. O que eu queria, né? Porque é fácil depois, se mandou 200 cursos, você sabe que mandou 200. Se você não sabe o que está mandando, por que depois manda para cá para você fiscalizar? Você pode lá. Entendeu? Que fica complicado aí sim. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário. Vontade, vereador. Essa situação já ficou até corriqueira, né? Porque se cria-se uma possibilidade, aí vem o veto, e aí vai e quebra o veto, e coisas que são fundamental para o nosso município estar crescendo e está parando tudo, porque através de uma situação dessa aqui, ó, tudo fica parado. E aí não é só nós aqui não, tem o nosso pessoal todo aqui que trabalha, que corre atrás, está atrasando as sessões, tem coisas que já era para estar deliberado, não está deliberando. Por causa de quê? Por causa de coisas de emendas que eles estão criando em cima de uma situação que não precisava. Muito obrigado. Mais um vereador? Submeto o veto à votação pelo plenário. Valdomiro Domingos. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Darcio Valério. Sou contra, presidente. José de Paiva. Sou a favor. Mário Ferreira. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Favor. Adriano de Oliveira. Sou contra. Por 5 votos a favor, fica aprovado o veto e 2 votos contrários. Quarta ordem do dia. Leitura e votação do projeto de lei número 11 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 11, de 10 de abril de 2026, que dispõe sobre a adequação do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do município de Alto Doce e da outras providências. Para o exercício de 2026, fica estipulado o valor do vencimento básico inicial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica de R$ 5.130,63 para a carga horária de 40 horas semanais, devendo ser pago de forma proporcional ao valor hora e aos servidores com carga horária inferior, conforme a portaria MEC número 82 de 2026. Algum vereador quer comentar sobre o projeto? Não, Submeto o projeto à votação em plenário. Valdomiro Domingos. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. Mário Ferreira. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei número 11 de 2026. Um vereador quer fazer uso da palavra? O presidente quer sim. Fica à vontade, vereador. Fiz uma indicação, só que eu achei que ela vinha para o plenário hoje, e deve ser quinta, né? Que vem, o pessoal, eu estava lá na festa, o pessoal me cobrou respeito da final da rua nova lá em Abreu, que hoje está sem condição de passar um carro de passeio, por causa devido à poeira lá. Só lembrando aqui que foi feita a indicação, também não desceu, mas deve na próxima reunião, de manhã eu estou lá fazer uma visita lá nessa rua para ver o que está acontecendo. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite a noite. todos e a sessão está encerrada. Boa noite. Boa noite.